Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Boa noite a todos vocês. Damos início a mais um Evangelho no Lar, sempre com muito amor, com muita alegria, porque estamos todos reunidos na mesma vibração, com a mesma intenção. Como vocês já sabem, eu sou a Janete, eu estou aqui junto com o Júnior e junto, claro, com a espiritualidade maior, e faremos então o nosso Evangelho. Gostaríamos muito de agradecer a companhia de vocês, os comentários que vocês nos deixam, sempre com tanto respeito e amor ali no YouTube. Pedimos a vocês que tenham junto aos computadores uma garrafa com água, um copo d'água, para que depois no final possa ser fluidificada pelos bons espíritos, pela equipe também do Dr. Bezerra de Menezes. Bom, gente, como vocês já sabem, o nosso Evangelho ele é feito uma vez na semana, sempre no mesmo horário. Pode ser feito em família ou individualmente. O mais importante é essa união que existe entre vocês e Deus. E esse é um momento único, um momento muito importante para todos nós, para a energia da casa, que ela possa ficar uma energia boa, uma energia positiva, no meio de tantas coisas negativas que a gente vê aí fora, né? E no nosso dia a dia também, no nosso trabalho, as coisas acontecem às vezes meio desagradáveis e a gente vai, ao longo do dia, adquirindo muitas coisas ruins para a gente mesmo. Então, nada melhor do que a gente ter a companhia de Deus, companhia de bons espíritos sempre junto da gente. Bom, gente, vamos então nesse instante unir nossos corações, vamos esquecer dos nossos problemas, vamos serenar nossas mentes, vamos entrar agora em sintonia com a espiritualidade superior. Pedimos que elas nos envolvam, que eles nos envolvam nas suas luzes, e que seja um evangelho de amor, de encontro com Deus, e que suas palavras sejam verdadeiramente seguidas por todos nós. Vamos agora à nossa prece. Eu vou ler aqui a prece do Pai Nosso dos Aflitos. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sois infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e caridade, na estrada da redenção. Cumpra-te o teu mandamento, que não vacila nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos de todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito de luz e de carinho, do pão espiritual. Perdoe, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, amar aos nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, nesse mundo de desterro, distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu imenso amor. Que assim seja. Vamos agora à nossa leitura. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Estou lendo o capítulo 11, item
5. Na verdade, são trechos pequenos, é 5, 6 e 7. Dar a César o que é de César. Ao se retirarem, os fariseus combinaram entre si comprometer Jesus em suas palavras. Enviaram seus discípulos em companhia dos herodianos para lhe perguntar: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem discriminar a quem quer que seja. Diga-nos então qual a sua opinião sobre este assunto. Devemos ou não pagar o tributo a César? Entretanto, Jesus, conhecendo-lhe a malícia, disse: Hipócritas, por que querem me tentar? Mostrem-me a moeda exigida para o pagamento do tributo. Tendo eles mostrado a moeda, Jesus perguntou: De quem é esta imagem e essa inscrição? De César, disseram então. Então Jesus respondeu: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem a resposta, admiraram-se com ela, e deixando Jesus, se retiraram. Mateus capítulo 22, versículo 15 a 22. Marcos capítulo 12, versículo 13 e 17. Item 6. A pergunta feita a Jesus era motivada pelo horror que os judeus tinham em relação ao pagamento dos impostos que os romanos lhe impunham, e eles haviam feito disso uma questão religiosa. Um numeroso partido havia se formado para lutar contra o imposto. Portanto, o pagamento do tributo era para eles uma irritante questão da atualidade, sem o que a pergunta feita a Jesus: devemos ou não pagar o tributo a César? Não teria menor sentido. A pergunta em si já era uma armadilha, e conforme a resposta dada por Jesus, pretendiam jogá-lo contra a autoridade romana ou contra os judeus dissidentes. Mas Jesus, conhecendo-lhes a malícia, contorna a dificuldade, dando a eles uma lição de justiça, mandando dar a cada um o que lhe é de direito. Item 7. O ensinamento. Dar a César o que é de César deve ser entendido de uma maneira mais abrangente. Significa o cumprimento dos deveres em relação à família, à sociedade, à autoridade, bem como a todos os indivíduos, respeitando as leis vigentes e sendo cidadãos responsáveis. Dar a Deus o que é de Deus significa cultivar os valores espirituais, amando o próximo e praticando a caridade, pois esses são os comportamentos indispensáveis ao nosso crescimento moral e espiritual. Esse ensinamento é consequência daquele que manda agir para com os outros do mesmo modo que gostaríamos que os outros agissem para conosco. Assim, Jesus condena todo o prejuízo material e moral que possa causar dano e violar os interesses do próximo. Determina que respeitem os direitos de cada um, como cada um gostaria que os seus fossem respeitados. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Primeiro eu queria agradecer às pessoas que me desejaram melhoras, né? Faz parte da minha natureza ter alguns percalços no caminho, né? E isso vem, não adianta, muda a estação, entra a primavera, e eu sou tomado por essa sensação maravilhosa que a própria asma ocasiona nas pessoas. Quem tem, sabe. Mas eu agradeço de coração, né, a boa vontade de vocês. E vamos sempre pedir para todos, né, todos que de alguma forma têm algumas coisas internas, questões de
saúde, que também tenham disposição, sorriso e alegria para ver o lado bom, né, de todas as adversidades que nos ocorrem. Sabedores que nós somos, né, que isso faz parte de uma história muito longa, da qual a gente não recorda quase nada. Bom, dar a César o que é de César. Isso ficou muito mais claro até no item 7, né? Essa diferenciação de ações que acontecem em nossa vida e até dos questionamentos que aparecem. O que eu quero dizer é o seguinte: pela lei de progresso e pela lei de trabalho, nós sim temos tarefas a executar. Temos algum trabalho a oferecer em sociedade. Nós vivemos numa sociedade. Isso nos faz sermos pessoas organizadas. Essa estrutura de tentar fazer algo, ela acontece até fora de sociedades, até em grupos isolados, né? A pessoa tem que fazer alguma coisa para se manter, né, em sua vida, de uma certa forma. Então, para tudo existem regras. Se eu vou pegar meu carro, a partir do momento que eu entrei no carro, eu sei que tem regras para me usar o veículo. Não tem? A partir do momento que eu entro numa escola, eu vou aprender tudo o que a ciência proporcionou. Então, eu estou progredindo, estou evoluindo, eu estou avançando. Se eu vou trabalhar, eu vou fazer uma ação que vai me trazer um retorno financeiro para mim poder me manter a família. Se todos trabalharem melhor, se mantém, para poder conseguir as coisas materiais necessárias para meu sustento, para uma serventia. Então tudo tem uma ação e reação. E para que a gente possa fazer todas essas ações, existem as regras de convivência sociais. São as nossas leis que nos regem, correto? E onde é que está a parte religiosa disso, a parte espiritual disso? Está em nós. O fato de eu trabalhar, até como eu trabalhei como sendo militar, não alterou em nada o que eu sou como pessoa. Executava minhas tarefas, cumpria as minhas obrigações, cumpria as minhas ordens, executava os serviços, distribuía o que tinha que ser distribuído de tarefas, sem alterar aquilo que eu sou. O próprio Dr. Bezerra de Menezes era médico, era cientista, pesquisador, político, mas não deixou de ser um ser internamente religioso que modificou a vida de muitas pessoas e externou o exemplo de devoção, de carinho e até de conceitos sobre as tarefas já existentes, principalmente na medicina, né, que se tornou o médico dos pobres, né? Mudou o conceito de atuação na política, porque ele foi político. Então isso nós temos que separar. Nós somos seres humanos, nós temos um espírito e nós temos dentro de nós Deus, ou deveríamos de ter. Isso implica que nós temos sim virtudes a trabalhar, nós temos sim projetos, esperanças dentro das leis divinas. Isso fortalece o meu ser, o meu crescimento. Isso vai fazer com que eu e todos ao redor usufruam de uma evolução, de uma condição melhor de vida. Agora, eu também tenho que trabalhar, eu também tenho que executar algumas tarefas sociais, eu também tenho minha vida social. E a ela compete as leis e regras. É isso que Jesus estava
querendo separar, né? Não adianta a gente querer se levantar, que nem era naquele tempo lá, que a intenção deles era de não pagar impostos, né? Eles se sentiam invadidos, e é uma questão pertinente. Só que isso é uma questão de política, e eles queriam usar aquilo contra Jesus, imagina, né? Automaticamente o que ele quis dizer é: dai a César o que é de César, e vocês dai a Deus o que é de Deus, que é vocês, que é o coração de vocês. Vocês têm que ter isso impregnado dentro da alma de vocês. Eu tenho Deus dentro do meu coração, então eu vou agir como uma pessoa do bem. Eu vou trabalhar aspectos do bem. Eu vou fazer algo que tenha sido feito pelo bem, em benefício de outras pessoas, porque é isso que as leis de Deus nos regem, é isso que elas nos direcionam ao crescimento coletivo, a dar a mão, a esticar. Mas e como é que eu vou fazer isso? Pela regra mais simples que Jesus nos mostrou: fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros fizessem para nós, sem esperar que eles o façam. Aquilo que eu gostaria que eles fizessem. Vou tratá-los bem, vou dar-lhes atenção, vou dar-lhes carinho, vou dar todo o meu esforço para que eles consigam resolver os seus problemas, as suas situações, que eles consigam encontrar paz no coração. Então eu vou fazer o meu melhor, porque eu faria isso, porque eu gostaria que isso fosse feito para mim. E muitas vezes não é. Muitas vezes não é. A gente encontra, inúmeros casos de pessoas no seu extremo. Sabe que quando tu não tem assim a bondade no coração, você tem o estresse no coração. Você tem rancor no coração. Você fica pesado. Então você não consegue oferecer nada diferente do que tem dentro do teu coração. Pensem nisso. Pensem nisso. Às vezes você está cheio de estresse e descarrega nos outros o estresse. É o que você tem aí dentro. O que deveria ter aí dentro? Amor. Somos filhos de Deus. Somos criação deles. Estamos aqui num planeta de provas e expiações porque não somos santos. Estamos trabalhando para corrigir e automaticamente evoluir o nosso espírito. E isso requer de nós um empenho muito grande. Não é fácil. Na hora do burburinho, que é esse momento que nós estamos vivenciando, nós estamos sobre conflitos, aflições. O sistema está pesado, está tudo pegando, mas é nesse momento que você consegue construir alguma coisa de Deus. É no momento que você está deprimido, que você está arrasado, que parece que tudo acabou. Esse é o momento que você começa a fazer coisas pequenininhas, mas que sejam de um valor espiritual imenso. Olha, estou sem dinheiro, estou com dívidas, está tudo errado, estou sem emprego, estou sem trabalhando. É nesse momento que eu vou distribuir palavras de carinho a quem está ao meu redor. É nesse momento que eu vou fazer aquilo que parece que é impossível de se fazer. Ser uma criatura de Deus e pacífica. Porque depois que passar todo esse fuzuê, depois que tu arrumar um emprego, depois que tu começar a se endireitar, você vai acabar esquecendo que Deus existe. Que quando você está numa boa, viajando pelo mundo, não que isso seja um crime, não é. É muito bom. Quando a gente consegue, né? Cada um tem as suas metas, as suas conquistas, cada um tem os seus trabalhos, exige algumas coisas, tem as suas férias. Às vezes a gente, até por vidas passadas, está passando por mais situações de aperto do que o restante do pessoal, né? Então cada um vai poder usufruir aquilo que tem. Tem muita gente que fica muito feliz e está no final de semana com a família. E isso tem um valor imenso. Tem gente que se sente muito bem indo viajar para as montanhas, para as praias, né? E se sente bem assim. O importante não é se você vai ficar em casa ou se você vai para a praia. O importante é quem você é. À medida que você descobre que você é um ser humano igual aos outros, a partir do momento que você descobre que essa vida aqui é passageira, nós não temos um visto permanente para ficar aqui.
Daqui a pouco a gente vai ser sugado daqui. A gente vai entender que o que era importante mesmo não é o local para onde você vai, mas como as pessoas que estão ao teu redor gostam de estar ao teu redor. As melhores lembranças que nós temos, né, Janete? Foram momentos de conversa com família, todo mundo reunido, faz uma brincadeira, se reúne e ficar conversando virando a noite, comendo milho pão. Não tinha coisa mais barata do que isso. Aí se reunia todo mundo para conversar, rir, ver um filme, falar de alguns assuntos. E nós temos lembranças boas assim. Dar risadas, fazer rodas de pessoas conversando. Isso é bom. Tão bom quanto ir à praia, tão bom quanto ir passear. Também é bom saber que a gente pode aproveitar. Nós não fomos feitos para sofrer. Nós vamos cair em situações que vai exigir de nós confiança em Deus, confiança na gente, porque a parte ruim é para todo mundo. Você vai ter os seus momentos difíceis. E é aí que você vai se desdobrar e se transformar num ser humano que vai correr atrás, que vai fazer a tua parte para poder sair. Aí tudo estabiliza, daqui a pouco acontece outra coisa. Essas dificuldades fazem parte do teu aprimoramento. Então cada um vai ter as suas dificuldades, cada um vai ter os seus momentos. O importante é vocês estarem com Deus no coração. Um monge budista, ele vai ficar muito feliz lá na celinha dele, fazendo as orações. Para ele está no Nirvana, está ótimo. Está eu e Deus aqui. Para outras pessoas, a tarefa é mais pesada. É necessário trabalhar muito, forçado de várias formas, explorado, mas ele vai se sentir bem. Então não importa o local onde você esteja, não importa quem você seja na vida, não importa qual a sua situação financeira atual, o importante é que tudo muda. Tudo muda, menos aquilo que você é. Aquilo que você é vai te fazer uma pessoa diferenciada. Você pode estar num lugar maravilhoso e ser uma pessoa amarga. Entenderam? E você pode estar num lugar bem difícil, onde o sofrimento ali impera, e ser uma pessoa extremamente agradável. É nos momentos mais difíceis que a gente conhece os verdadeiros amigos. É nos momentos mais difíceis que a gente se fortalece. É na situação mais pesada da tua vida que tu dá os teus melhores passos. Porque você se vê a confiar naquilo que tu vai fazer e a botar energia, tu não sabe nem de onde está tirando, para poder sair da aflição que está te afligindo, te absorvendo, te sugando energias. Aí você dá um passo só na confiança, eu vou continuar, eu vou ir, vou insistir, entendem? Essa força mirabolante é que faz a diferença, e isso pertence a cada um. Quem ainda não experimentou vai experimentar, quem já experimentou sabe do que eu estou falando. Situações que pareciam sem saída, daqui a pouco vem uma alternativa, daqui a pouco ele clareia o que já passamos, o que estamos hoje vivendo e que talvez o que vamos vir a viver no futuro. Então o mundo dá muitas voltas, só não tem lugar para a amargura no coração. Dai a César o que é de César, dá o material que é o material. Se eu preciso trabalhar, eu vou trabalhar, não importa o que eu esteja fazendo, mas a parte que me liga a Deus é o meu coração, é os meus atos, é os meus sentimentos, é o eu, pessoa, espírito encarnado. Então isso é bem diferente. E isso pertence a Deus. Então é nisso que a gente foca. Fazer aquilo que nos fortalece interiormente. Porque quando a gente estiver fazendo o que pertence ao material, ou estudando ciência, ou sendo médico, ou querendo ser inventor e acabar desacreditando do mundo, né? Porque quando a gente chega a um patamar absorvido de materialismo, a gente não acha que não existe Deus, não existe nada. A maioria das pessoas pensa isso, não tem lugar para ele nesse universo. Aí depois descobre que tem. Vai descobrir quando desencarnar, ou num outro momento qualquer da vida vai descobrir, numa necessidade, ali existe. Eu estava enganado o tempo todo. Então não precisa disso. Você não precisa passar por tamanhos apertos para descobrir Deus dentro do seu coração.
ele está no teu gesto, ele está no teu ato, ele está no teu jeitinho de agir, naquela palavra que você diz para os outros, naquela pessoa que os outros te enxergam. Ô, fulano é legal, pô, fulano é uma pessoa que dá para conversar, que é uma pessoa querida, amada. Lembre-se disso. Não importa onde você esteja, a pessoa é querida e amada em qualquer lugar. A pessoa também é amarga em qualquer lugar. Então vamos tirar certos pesos dos corações e colocar ali o que é devido, o que é de Deus, que é amor, bondade, carisma, sintonia. Isso é Deus. E é isso que vocês têm que dar para Deus. Esse presente de reconhecer as ferramentas que Ele lhes deu, não importando a tua situação física, nem espiritual, né? Você descobrir dentro de si Deus, sabe, coisas boas dentro de si, você transforma tudo ao redor. Não importa aonde você esteja, você se descobre um novo ser humano. Pode até ser numa prisão, num hospital, num sanatório. Quando você descobre as coisas boas dentro de si, você se transforma. Agora então, passo para a Janete e assim encerro meu comentário. Vamos então para a fluidificação das águas. Senhor, pedimos agora que os bons espíritos entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das águas. Que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos adivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja. Que tenhamos então uma semana iluminada, repleta de luz, de paz e de harmonia. Faz parte do nosso caminho, e isso não é um mau agouro, mas faz parte do nosso caminho as dificuldades. Elas, pelo contrário do que a gente imagina, né? Como é difícil isso no Espiritismo, eles colocarem isso nas nossas mentes, né? Só quem está passando dificuldade sabe, né? Mas as dificuldades, elas são feitas para nos fortalecer. As coisas vão apertando, até que você tome uma decisão. Faça alguma coisa, mude uma postura. Então a dificuldade, ela se torna uma auxiliar no progresso de um espírito, um grande auxílio no processo de um espírito. A Paula Figueiredo até comentou, né, que tinha vários problemas familiares e estava desanimada.
jamais desanime. Jamais. Não importa a grosseria, não importa o abandono dos familiares, não importa o egoísmo, o orgulho deles, o afastamento, jamais desanime. Porque quando a gente está com o coração tranquilo, a gente mantém firme o caminho. Se o teu coração não está tranquilo, se apegue às orações. Tenha fé em Deus, reze, nem que você tenha que se recolher para rezar, né? Se recolha num canto e faça muitas orações. Quando elas se tornarem um bálsamo na sua vida, automaticamente as coisas vão tomando um rumo. Esse rumo necessariamente não vai ser aquele que tu espera. Muitas diferenças familiares não serão resolvidas da forma que a gente gostaria. Eu queria tanto voltar a falar com fulano. Às vezes, os caminhos que antes eram ligados e se distanciaram, eles correm paralelos e como deveriam de correr. Se tu perceber bem, você está vivendo e continua passando por experiências. As outras pessoas também. Então as dificuldades elas nos modificam. O que não devemos é desejar o mal. Pelo contrário, nós devemos rezar para que todos os desafetos da nossa vida, todos os desafetos sejam iluminados. Isso é uma grandeza do Espírito. É difícil, mas é possível. É só fazer. Começa pedindo perdão por teu pensamento ruim pelos outros. Não estou dizendo que seja o teu caso, viu, Paulo? Só estou generalizando. E para aqueles que não conseguem, né, conversar, o afastamento é muito grande, e larga nas mãos de Deus. Na verdade, tudo já está marcado para ser trilhado de algum jeito. Sabe, não é o fato de tu estar ali ou não estar ali, de a família estar de novo junta, que vai mudar alguma coisa. Podem estar às vezes afastados, mas se todos estiverem seguindo o seu caminho, mais cedo ou mais tarde, entre as indas e vindas, todos de novo se entenderão e compreenderão o que cada um teve que passar, cada percalço que cada um teve, que às vezes a gente não consegue enxergar, né? As sandálias do outro, né? Tem um ditado que diz, né? Acho que é um ditado indígena, que se conhece uma pessoa usando os calçados dela por algum tempo. Faz sentido. Se nós trocarmos o calçado, que se você estivesse no lugar daquela pessoa, talvez você agisse daquela mesma forma. E não diferente, como olhando de fora. É muito mais fácil, né? Só vivendo uma experiência. Tá? Então, eu queria agradecer ao Edson Pereira do Carmo, né, que respondeu para Paula Figueiredo. Muito obrigado, viu, Edson? A Lucélia, na outra semana, né, eu estava dizendo que estava frio aqui, isso tinha atacado a minha asma, e ela disse que lá em Gavião, na Bahia, estava um calor horrível, né? Aqui é Rio Grande do Sul. Aqui é brincadeira, aqui o clima muda o tempo todo. Paulo Fabiana de Belo Horizonte, gente boa. Tá? Luciana Basile pediu as orações, nós mandamos por e-mail, né? Espero que você use essas orações com muita fé, porque elas começam a fazer sentido. A Maria do Carmo, né? Sempre nos comentando ali. Um salve pro Lico, grande Lico. Eu queria agora só falar um pouquinho, rapidinho, com Orada San, que está morando no Japão, né, e ele está lá sentindo saudade dos familiares, é que ele comenta já, 2 anos longe, que a mãe dele teve um AVC e ela mora no Brasil, e isso deixou ele um pouco arrasado, né, e aí amigos disseram para ele escutar o canal. Isso foi no dia 29 de agosto, né, nós recebemos há pouco a notificação aqui que ele postou. Olha, Okada-san, desculpa, é Okada-san. Uma coisa é certa nessa vida. As coisas acontecem como tem que acontecer. Eu sei que tu ficou arrasado porque a tua mãe teve um AVC, mas isso estava marcado para ela ter.
nós temos uma hora certa para desencarnar, uma hora certa para ter algum problema. Nós temos defeitos físicos certos, porque tudo isso faz parte do nosso processo encarnatório. Lembre-se, nós somos espíritos tendo experiência terrena para nossa evolução. Vou te contar um caso do meu pai, tá? Quando meu pai começou a ficar mal de saúde, eu fiquei com o carro, porque eu morava longe, ali, um pouquinho longe, algumas ruas longe da casa do meu pai. Eu fiquei com o carro. Caso ele passasse mal, eu pegava o carro e levava ele para o hospital. A minha irmã entrava em contato. Você acredita que a minha irmã disse que foi lá em casa, desesperada, que o meu pai passou mal, não conseguiu falar conosco, foi lá em casa, disse que bateu na palmas da frente, fez um escarcéu. Nós não ouvimos nada. Eu fui saber mais tarde que meu pai, não tive mais comunicação com meu pai, né? Ele veio a desencarnar por isso. Então, imagina como é que eu me senti, né? Se eu peguei o carro justamente para poder levar para o hospital e justamente eu não conseguimos ver nada daquilo. Então isso ficou marcado. Então eu entendo o que você está dizendo, está longe, mas só que assim, ó, levanta a tua cabeça, você está no Japão porque era para você estar no Japão. Faça o teu melhor no Japão e mande boas vibrações para tua mãe. Sempre, em oração. Mande muita luz, muita força, converse com ela de oração. E não se esqueça que as coisas não acontecem por acaso. Ok? Uma boa noite para todos. Desejo a todos uma excelente semana. Olha o filme do Divaldo, né? Está estreando hoje. Aproveitem para assistir. É mais um filme que fala de um grande trabalhador espírita, né? Então, desejo a todos uma boa semana, pessoal. Boa noite a todos. Hora de acalmar o coração, é hora de entrar em oração, para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. Deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe
Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespirita.org.br